Meus irmãos, nós queremos começar hoje a falar sobre o livro do profeta Abacuque. Os irmãos sabem que eu escrevi no final do ano passado um livro, um comentário bíblico sobre Abacuque. Cheguei até a falar já sobre esse profeta menor, creio que há mais de ano atrás, mas eu gostaria de, a partir de hoje, trazer uma série de sermões expositivos que terão como base o livro do profeta Abacuque, e eu espero que essas mensagens glorifiquem a Deus e, ao mesmo tempo, instruam o seu povo no conhecimento da sua gloriosa, santa e inerrante palavra. Mas antes de nós, então, começarmos o nosso sermão, a nossa mensagem, eu gostaria de pedir a vocês que, por gentileza, se colocassem em pé e abrissem as suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. Por enquanto, leremos apenas até o versículo 4. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vou ler aqui na minha tradução, que deverá estar um pouquinho diferente da de vocês, mas baseada, evidentemente, na palavra de Deus, no texto hebraico, e eu espero que Deus nos abençoe pela graça dele, pela sua santa e gloriosa misericórdia nessa noite. Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. O tema da nossa reflexão será coisas que acontecem em momentos de crise. E para isso nós teremos como base o livro do profeta Abacuque, por enquanto, capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: o oráculo severo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Yahweh, clamarei por socorro e não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver a injustiça e contemplas a opressão? Destruição e violência estão diante de mim, e há conflito e a disputa se levanta. Por isso, a lei se enfraquece e nunca sai a decisão de julgamento. Porque o ímpio cerca o justo. Por isso, a justiça sai distorcida. Amém? Até aqui vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus e em seguida nós traremos algumas meditações, algumas considerações sobre esse texto. E hoje, como é a nossa primeira mensagem de uma série de mensagens em Abacuque, nós traremos uma série de informações mais introdutórias também ao longo da nossa fala. Pai, nós queremos glorificar e engrandecer o seu nome, queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos de congregar num lugar, de revermos o nosso irmão e irmã em Cristo a cada domingo. Te agradecemos pelo dom da existência, o dom da vida eterna em Cristo, e te agradecemos também por esse trecho das Escrituras que acabamos de ler, e te pedimos, ó Senhor, como fazemos a cada domingo, a cada encontro, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso intelecto, e nos possibilite que tragamos esta mensagem que venha glorificar o teu nome e também edificar a fé do seu povo, da sua igreja. Abençoe-nos, nos dê graça para transmitir, Senhor, esta mensagem e dê graça ao seu povo para ouvi-la, para compreendê-la, para absorvê-la e, sobretudo, para vivenciá-la com a graça e o poder dados, concedidos pelo seu maravilhoso Espírito Santo. Fica conosco e, mais uma vez, te peço, fale conosco nesta noite por meio desse texto. Oramos agradecidos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Por favor, meu irmão, pode se assentar, minha irmã, fiquem à vontade. O tema, então, da nossa reflexão de hoje, como eu já adiantei para vocês, é coisas que acontecem em momentos de crise. Coisas que acontecem em momentos de crise. Mas antes de nós entrarmos nestas coisas, e eu separei pelo menos 4 pontos para falarmos acerca deste tema, como é a nossa primeira fala, reitero, a nossa intenção é trazermos uma série de mensagens, tendo como base o livro do profeta Abacuque. Então,
hoje nós daremos, durante parte da nossa mensagem, informações introdutórias sobre o livro de Abacuque em termos gerais. E à medida em que avançarmos, permitindo-nos Deus, em outros domingos, em outros contextos, nós vamos, obviamente, trazer outras informações complementares dentro de cada passagem, cada perícope, cada trecho do livro do profeta Abacuque. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele tem recebido ao longo da história os mais diversos, os mais variados adjetivos e predicados. Os estudiosos têm chamado este livro de único entre os profetas. O têm chamado de um livro fascinante, né? Tem denominado ele como um livro fascinante, uma pequena teodiceia, uma luta atemporal com a teodiceia, e por fim, outros estudiosos o têm denominado uma obra-prima literária. E esses qualificativos não se dão à toa, eles têm a sua razão de ser. Porque os 3 capítulos, os 56 versículos e as 669 palavras que compõem esse grande profeta menor, segundo o texto hebraico de tradição massorética, acabam gravitando, girando em torno de um único e mesmo questionamento central que, com ligeiras variações, tem ecoado ao longo dos séculos. E o questionamento central de Abacuque, ele pode ser resumido na seguinte pergunta, uma pergunta que ela tem sido feita ao longo da história. Porque um Deus todo-poderoso e onibenevolente, ele é todo benévolo, ele é todo bondoso, porque ele permite que haja tanta dor, tanto sofrimento e tanta violência no mundo em termos gerais e em Judá em termos mais particulares. Portanto, Abacuque é uma obra que, não obstante a sua antiguidade, trata de dilemas humanos bastante atuais. Mas, infelizmente, eu devo admitir, ou devemos admitir, uma triste constatação. O livro do profeta Abacuque, ele tem sido mais bem conhecido por seu uso posterior nas páginas do Novo Testamento, do que tem sido conhecido por ele mesmo e por seu próprio conteúdo. Em geral, as pessoas só tomam conhecimento da existência de Abacuque a partir das 3 referências feitas a ele no Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, em Gálatas 3:11 e também em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 38. Entretanto, o livro do profeta Abacuque, ele tem importantíssimas contribuições a nos trazer a respeito de quem é Deus e também a respeito de quem os homens são. Homens estes especialmente que vivem mergulhados no pecado, que buscam, vez por outra, viver uma vida contrária à vontade de Deus, aos seus valores, tais como expressos nas Escrituras Sagradas. E alguns desses ensinamentos nós buscaremos aprender a partir de hoje. Mas antes de entrar no texto de Abacuque em si, permitam-me trazer algumas informações introdutórias sobre o livro que, creio eu, serão de grande valia para a nossa compreensão do pano de fundo desse profeta bíblico. Permitam-me formular algumas perguntas que penso que nos ajudarão a nos familiarizarmos um pouco mais com esse livro. A primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos e compartilhar juntamente com os irmãos é a seguinte: como o livro do profeta Abacuque está estruturado? Como o livro de Abacuque está estruturado? O livro de Abacuque ele pode ter o seu conteúdo dividido claramente em 2 grandes blocos. Embora alguns estudiosos o dividam em 3 partes, em 4 partes, sim, isso é possível, mas eu entendo que o próprio texto de Abacuque nos dá o caminho das pedras, já nos dá as dicas. Então, o próprio texto de Abacuque nos permite dividi-lo em 2 grandes seções ou blocos. O primeiro bloco, ele começa no capítulo 1 e versículo 1 e vai até o capítulo 2, versículo 20. E o segundo bloco, ele engloba todo o capítulo 3, desde o versículo 1 até o versículo de número 19,
conforme os cabeçalhos, as introduções em Abacuque, tanto no capítulo 1, versículo 1, quanto no capítulo 3, versículo 1, nos dão a entender. E depois você pode confirmar isso aí também na sua Bíblia. Diante disso, eu sugiro uma estrutura dupla para o livro de Abacuque, a qual gravita em torno do tema que nós denominamos teodiceia dialógica. Não se preocupe com esse palavrão, né? Com essa expressão teodiceia dialógica ou teodiceia em forma de diálogo, eu quero dizer que o livro de Abacuque está estruturado com base no diálogo perscrutador entre o profeta Abacuque e Yahvé, o Deus de Israel. Diálogo este por meio do qual, entremeado com perguntas e respostas, ele busca demonstrar a justiça de Deus no seu trato tanto com Judá como quanto ali com os caldeus, os neobabilônios em termos gerais. Mas vejamos como Abacuque está estruturado de modo geral. No capítulo 1, então, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 20, nós temos aquilo que eu denomino de teodiceia dialógica. No capítulo 1, versículo 1, nós temos uma introdução oracular, a introdução ao texto todo, ou pelo menos até os capítulos 1 e 2 de Abacuque. Depois, no capítulo 1, versículo 2 a 4, nós temos o primeiro lamento de Abacuque. Abacuque emite um lamento a Deus diante de toda a situação catastrófica que Judá está experimentando na sua época. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Depois, no capítulo 1, versículos 5 a 11, existe a primeira resposta de Deus dada a Abacuque. Depois temos um segundo lamento de Abacuque no capítulo 1, versículos 12 a 17. No capítulo 2, versículo 1, Abacuque aguarda uma nova resposta de Deus, ele espera uma resposta de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, em Abacuque 2, versículos 2 a 20, a segunda resposta de Deus dada a Abacuque, ao profeta Abacuque. E esta, por exemplo, segunda resposta, ela tem uma série de elementos. Por exemplo, no capítulo 2, versículos 2 a 3, nós vemos a palavra de Deus que ela se cumprirá no devido tempo. Deus promete a Abacuque que a sua palavra, a palavra de Deus, se cumprirá no devido tempo. Depois, no capítulo 2, versículos 4 e 5, nós lemos sobre a fidelidade do justo que é contrastada com a perversidade do ímpio. Os judeus santos são contrastados com os ímpios neobabilônios e também, por que não dizer, com os judeus ímpios também. Depois, os caldeus eles são punidos na ocasião apropriada. Lemos isso em Abacuque 2, versículos 6 a 20. E nesse trecho todo, de Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 20, nós encontramos 5 ais que são desferidos ou pronunciados contra os neobabilônios ou contra os caldeus. O primeiro ai, no capítulo 2, versículos 6 a 8. O segundo ai, capítulo 2, versículos 9 a 11. O terceiro ai, no capítulo 2, versículos 12 a 14. O quarto ai, no capítulo 2, versículos 15 a 17. E, por fim, o quinto ai, que trata da idolatria no capítulo 2 e nos versículos 18 a 20. Como resultado desses ais e de todo esse contexto conturbado dos capítulos 1 e 2, existe uma resposta maravilhosa, esplendorosa, que aparece na forma de um salmo ou por meio de uma oração sálmica no capítulo 3. Aquilo que eu chamo de oração sálmica resultante da teodiceia dialógica, ou seja, Abacuque conversa com Deus, Deus, no seu tempo, no tempo apropriado, responde-lhe, e o resultado disso é esta oração sálmica, este salmo maravilhoso no capítulo 3, sobre o qual, permitindo-nos o Senhor, falaremos nos próximos encontros. Mas esta é a primeira parte, a primeira pergunta. Nós temos uma segunda pergunta. Quem foi Abacuque? Outra pergunta importante para nós entendermos o livro. Além do fato de Abacuque ter sido profeta,
e de ter profetizado em Judá durante o 7º século antes de Cristo, na verdade o final do 7º século antes de Cristo, pouquíssima coisa nós sabemos sobre ele. Não sabemos quem foram os pais de Abacuque, não sabemos quem eram os integrantes da sua família e não sabemos nem mesmo qual era a sua tribo ou a sua cidade natal. Portanto, os dados sobre o profeta Abacuque em si, de que dispomos, que temos à mão, são muito escassos, são muito poucos. Nós não temos quase nada sobre a vida de Abacuque em si. E essa carência de dados, meus irmãos, acerca da pessoa de Abacuque, ela acabou contribuindo igualmente para o surgimento de várias histórias lendárias, folclóricas e fictícias a seu respeito, acerca dele. Vamos dar alguns exemplos, curiosos, aliás, né? Alguns deles bem curiosos. Segundo a obra apócrifa As Vidas dos 12 Profetas, que data do 1º século depois de Cristo, da nossa era, Abacuque, ele seria da tribo de Simeão, do campo de Bet-Zacharia, em hebraico quer dizer a casa de Zacarias, e ele teria morrido 2 anos antes do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, tendo sido enterrado sozinho em seu campo. Um final assim bem melancólico, né? Sozinho, sem ninguém ao seu lado. Essa é a ideia da obra apócrifa As Vidas dos 12 ou dos profetas em geral. Alguns dos antigos rabinos, eles pensaram que Abacuque, uma informação curiosa, fosse o filho profetizado por Eliseu a Sunamita. Lembram daquele texto de Reis? O filho profetizado? Muitos entendem que este filho profetizado teria sido Abacuque, em razão das semelhanças entre o nome hebraico Havakuk e o verbo Havak, que quer dizer em hebraico abraçar. E esse verbo é interessante que ele aparece ali em 2 Reis, no capítulo 4 e versículo 16, quando nós encontramos a seguinte frase: tu abraçarás um filho. Essa expressão, tu abraçarás um filho, em hebraico, lembra o nome Abacuque. Tem uma parte dela que lembra o nome Abacuque, porque em hebraico é At Roveket Ben, né? Roveket Havakuk. Roveket Havakuk. Então, os estudiosos, os rabinos, né, colocaram a sua cuca, a sua criatividade ali para funcionar. Eles entenderam, olha, esse tipo de promessa só pode se referir, por exemplo, ao profeta Abacuque, porque o mesmo verbo hebraico aparece ali, os termos hebraicos aparecem no nome de Abacuque e também ali no verbo hebraico abraçar. Bem, essa crença de que Abacuque fosse o filho da Sunamita, ela é vista, por exemplo, em um livro místico do 13º século da nossa era, chamado Sefer HaZohar. Isto é um livro do esplendor que traz uma série de elementos místicos dentro do judaísmo. Além disso, outros estudiosos acabaram conectando o trecho de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, com o texto de Isaías, no capítulo 21, versículo 6. E, em razão disso, acabaram identificando Abacuque como o vigia, a sentinela que fora enviada pelo profeta Isaías para assistir à queda da Babilônia. O que faz um certo sentido em termos de contexto, mas eu diria que é uma explicação tanto quanto folclórica, desprovida, portanto, de maior comprovação. Além disso, uma obra midrástica que traz uma série de histórias dentro, mais uma vez, do judaísmo, chamada Seder Olam Rabbah, que data do 2º, 3º séculos da nossa era, bem como um tratado legal chamado Halachot Gedolot, não precisa gravar nenhum desses nomes estranhos, né, que data do 7º até o 11º séculos, acabam declarando que Abacuque, tanto quanto Joel e Naum, os profetas Abacuque, Joel e Naum, teriam ali profetizado na época de um mesmo rei de Judá, que seria o rei Manassés, um dos reis mais ímpios que Judá já teve. Então, tudo isso é o que a tradição judaica diz. Isso não tem um amparo bíblico escriturístico claro. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, por sua vez, em um dos seus textos apócrifos, chamado Bel e o Dragão,
acaba afirmando que o conteúdo de tal escrito, né, desse escrito apócrifo de Bel e o Dragão, ele é oriundo de uma profecia de Abacuque, filho de Jesus da tribo de Levi. Então, segundo esse texto apócrifo, Abacuque seria um levita. E esse argumento é interessante porque muitos usarão ele para explicar o porquê de Abacuque ter composto o Salmo no capítulo 3º. Porque o Salmo do capítulo 3º, ele tem a ver com um contexto cultico, tem a ver justamente com a liturgia, e faz todo sentido quem compôs aquilo ser um levita, alguém relacionado ao culto, à liturgia, ao templo. E, portanto, Abacuque, possivelmente, não temos isso claro na Bíblia, mas possivelmente ele foi um profeta levita, um profeta cantor, um profeta músico. Olha que coisa interessante, que combinação interessante. É uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Finalmente, esse mesmo apócrifo que nós citamos, né, esse texto apócrifo de Bel e o Dragão, que aparece, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, na tradução ecumênica da Bíblia, para quem eventualmente quiser consultar ou pesquisar, aparece nesses textos. Então, esse texto de Bel e o Dragão, ele também menciona Abacuque sendo transportado pelos cabelos, uma espécie de proto-delivery, já existia um delivery naquela época, né? Então, ele menciona Abacuque sendo transportado pelos cabelos por um anjo do Senhor, desde a Judeia até a Babilônia. Com que propósito, pastor? Esse anjo transporta até a beira da cova, onde estava outro profeta, Daniel, e Abacuque ele é conduzido ali a fim de fornecer um alimento para Daniel. Né? Um delivery ali, né? Um delivery angelical que nós encontramos aqui no texto. Bem, deve-se dizer, como eu já busquei ter deixado claro até o momento, que, embora interessantes, nenhuma dessas lendas possui historicidade comprovada. Uma terceira pergunta, que, de certa forma, eu já trabalhei, para a qual eu já dei a resposta, mas é que é interessante vermos como os estudiosos trabalham isso, envolve, mais uma vez, o significado do nome de Abacuque. O significado exato do nome Abacuque, ele é incerto, apesar da explicação que demos minutos atrás. Os estudiosos, eles acabaram propondo pelo menos 4 teorias principais, por meio das quais eles visam explicar a origem do nome Abacuque. Curiosamente, 3 dessas explicações ligam Abacuque não com o ato de abraçar, mas vinculam o seu nome a uma planta. Olha que interessante. As teorias, em geral, não ligam a ele a esse gesto afetivo, que, na verdade, nós temos evitado em tempos de pandemia, que é o abraço, né? Mas vinculam o seu nome, na sua etimologia, a nomes de plantas. Então, a primeira teoria é que o nome de Abacuque ele é derivado do acadiano, uma língua do antigo contexto mesopotâmico, né? Do contexto do crescente fértil. Então, o nome de Abacuque seria derivado do acadiano rambacuco ou abacuco, que seria um tipo de planta. Uma segunda teoria diz que Havakuk vem do siríaco harbekaka, que seria uma referência a uma planta da espécie Cassiatora. Uma terceira teoria diz que o vocábulo Abacuque ele tem relação com o árabe Habakbak ou Habakik, que seria uma alusão a outra planta da espécie Ocimum basilicum. Você vê que 3 teorias vinculam o nome de Abacuque, o significado do nome de Abacuque a plantas. E apenas a última explicação, que é a mais popular e possivelmente não seja a mais correta. Tá? Porque existem bons estudiosos que entendem que o nome de Abacuque está relacionado com o acadiano, com o nome de uma planta, e não com o gesto afetuoso do abraço. Mas a última interpretação é esta, que o nome hebraico Havakuk, ele seria derivado do verbo hebraico havak, que quer dizer abraçar. Essa é a mais popular, a explicação mais popular. Em escolas dominicais, em estudos, todo mundo usa essa explicação, mas nos termos acadêmicos, os estudiosos divergem substancialmente entre si e parte deles entende que há mais proximidade
entre o nome de Abacuque e o acadiano e a relação com uma planta do que com o gesto de abraçar, né, ou do abraço. Bem, isso nos leva a uma quarta e última pergunta. Antes de entrarmos no texto, nós não entramos no texto ainda de Abacuque, estou dando brevíssimas explicações introdutórias, apenas pequenas pinceladas introdutórias sobre o livro de Abacuque. A quarta explicação agora talvez seja a mais importante para nós entendermos a mensagem dos 3 capítulos de Abacuque. Então preste atenção, porque eu diria que essa é a parte mais importante, que é a parte histórica, social, política por trás do texto. E isso é o mais importante, vocês vão perceber ao longo da mensagem por quê. A quarta e última pergunta que eu faço é: qual era o contexto social e histórico de Abacuque, do profeta Abacuque? Qual era o contexto social e histórico em que ele vivia e que acabou ensejando esse tipo de texto, esse tipo de profecia? Em que momento ele viveu? Bem, em geral, os estudiosos acabam entendendo, né, que Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 a 4, que é o texto da nossa mensagem de hoje, ele refere-se aos conflitos internos entre os próprios judaítas, os próprios judeus. Enquanto que, por exemplo, Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11, que nós buscaremos trabalhar na semana que vem, permitindo-nos o Senhor, Abacuque, capítulo 1, versículos 5 a 11, diz respeito aos conflitos externos promovidos pelos caldeus, a fim de corrigir a situação de opressão judaíta ou judaica citada no capítulo 1, versículos 2 a 4, sobre o qual meditaremos daqui a pouco. Então, permitam-me apresentar uma breve argumentação em favor dessa perspectiva. Em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4, nós nos deparamos com um cenário de conflitos internos na comunidade judaíta do final do século VII a.C. Presume-se que tais conflitos sejam internos e não externos, porque nesse trecho inicial do livro do profeta Abacuque, nenhuma referência é feita a nenhum tipo de nação estrangeira. Nós não temos nenhum inimigo ali citado. Portanto, infere-se que os problemas experimentados por Abacuque, no início, pelo menos, do livro que leva o seu nome, são problemas intramuros, problemas internos, problemas dentro da própria sociedade de Judá. Entendam isso, porque é muito importante para entendermos a mensagem do livro do profeta Abacuque. Ao que tudo indica, meus irmãos, o momento histórico envolvido aqui, ele se inicia após a morte do rei Josias, que reinou em Judá de 640 até 609 a.C. Nessa época, 609 a.C., o Egito ele dominava a Palestina e o chamado faraó Neco II, ele coroou um indivíduo chamado Eliaquim, mudando-lhe o nome para Joaquim. E ele coroou esse indivíduo, que é muito importante para esse contexto, é Eliaquim, que teve o nome mudado para Joaquim. Ele foi coroado pelo rei do Egito como um rei vassalo do Egito no trono de Judá. Nós temos essa informação na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 34, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 4, e assim por diante. Acontece, e é muito importante agora, mais uma vez o que eu vou dizer, que Joaquim, esse rei de Judá, empossado pelo faraó Neco II do Egito, na época ali de Abacuque, esse rei foi um rei mau, foi um rei perverso, foi um rei cruel, foi um déspota, foi um tirano. A Bíblia diz que esse rei Joaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diz que ele derramou sangue inocente, praticou abominações, tudo isso está na Bíblia, e foi responsável por uma série de outros atos pecaminosos, entre os quais destacamos a injustiça, conforme Jeremias 22:13, o ganho ilícito, a extorsão e a opressão, conforme Jeremias 22:17. Todos estes pecados correspondem com um pano de fundo violento, injusto e opressivo da sociedade judaica da época do profeta Abacuque.
os quais possivelmente motivaram a lamentação do profeta em Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, que nós acabamos de ler no início da nossa mensagem. Então, meus irmãos, neste caso, o ímpio e o justo citados em Abacuque 1,4 são, respectivamente, o malvado rei Jeoaquim e os perversos judeus de sua época, de um lado, e do outro, os justos, né, são a população judaica honesta e temente a Deus, e ao mesmo tempo, evidentemente, contrária ao governo ímpio de Joaquim. Já no capítulo 1, versículos 5 a 11, sobre o qual buscaremos ainda falar mais detalhes no próximo encontro, como resposta à queixa de Abacuque, Deus, ele diz que enviará os caldeus, a fim de que eles punam ao rei ímpio judaíta, que é Joaquim, bem como os outros judeus maus que concordam com ele, com o seu governo. E aqui, meus irmãos, o contexto histórico desse segundo momento de Abacuque 1, versículos 5 a 11, ele parece ser esse. Os caldeus, isto é, os neobabilônios, eles derrotaram os egípcios na batalha de Carquemes em 605 a.C. E, consequentemente, os expulsaram e ocuparam a Palestina, incluindo Judá. Nesse ínterim, Nabucodonosor, ele anexou, ele vinculou Judá ao seu império e tornou Joaquim, de novo, o seu rei vassalo. Então, a princípio, Joaquim ele submeteu-se a Nabucodonosor durante 3 anos, mas depois ele rebelou-se contra ele. Isso aparece em 2 Reis 24:1. Então, o Senhor ele envia as tropas caldeias, entre outras, contra o rei de Judá. Isso está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 2. Então, como vocês podem perceber, o contexto em que viveu o profeta Abacuque foi um contexto de importantes crises sociais, políticas, morais e espirituais. Diante de um contexto tão difícil, tão aterrador, tão complexo, tão problemático como este, o que nós imaginamos que poderia acontecer? Bem, é exatamente isso que nós vamos descobrir a partir de agora. Sendo assim, eu quero convidá-lo a descobrir comigo algumas coisas que acontecem em momentos de crise, depois desta breve e longa introdução, né? Talvez não tão breve assim. Em primeiro lugar, meus irmãos, e agora nós vamos para o texto de Abacuque, eu descubro que momentos de crise são ocasiões que Deus pode usar para falar conosco. Momentos de crise são ocasiões, são circunstâncias que Deus pode usar para falar conosco. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz lá: oráculo severo que viu o profeta Abacuque. Talvez na sua tradução esteja peso, que viu o profeta Abacuque ou algo do gênero. E a sua tradução está correta, eu vou explicar por quê, né? E não que a minha não esteja, eu diria que a minha está refinada num certo sentido. Vocês vão entender por quê, eu vou explicar por quê. Diante de um cenário tão trágico como este, com o qual Abacuque e os judeus do 7º século se defrontavam, eu acabei de colocar em breves palavras para vocês, o que aconteceu? Deus falou com Abacuque em termos enérgicos, em termos vigorosos, em termos fortes. A palavra hebraica massá, que traduzi, né, eu acabei traduzindo como oráculo severo, e que em muitas Bíblias aparece como peso, ela possui 2 sentidos básicos em hebraico. Agora você vai entender porque na sua Bíblia foi traduzido como peso. Um sentido literal, que significa carga, fardo, peso. Descobriu, né? Porque a sua Bíblia está traduzida desse jeito. Mas ele também tem um sentido figurado, que quer dizer pronunciamento. Um pronunciamento. Então, através da nossa tradução, oráculo severo, eu busquei combinar esses 2 sentidos do termo hebraico massá, o literal e o figurado, numa única expressão. Deus mostra, portanto, para Abacuque, eu entendo, um pronunciamento pesado, é um fardo, mas que envolve uma palavra pesada, que ele teria que trazer naquele contexto, envolvendo, obviamente, não apenas a Judá apóstata, o rei ímpio Joaquim, um rei muito perverso,
bem como os caldeus que Deus levantará depois para acabarem ali agindo no contexto de Judá, mas este será um assunto para a próxima semana, mais uma vez permitindo-nos o Senhor. Portanto, Deus deu para Abacuque uma palavra pesada, uma palavra dura, que tanto ele, Abacuque, teria que suportar, como se fosse um peso sobre os seus ombros, como também teria que transmitir a Judá, que naquela época vivia, como nós percebemos, uma vida espiritual e moral profundamente decadentes. E o cenário da época de Abacuque é caótico, ele é catastrófico, ele é terrível, esse é o contexto. Mas como Deus se comunicou com o seu profeta? Bem, Deus se comunicou com ele através de uma visão. Abacuque 1:1, né? Nesse contexto, segundo Abacuque 1:1, o conteúdo do texto profético trata de um oráculo severo que viu o profeta Abacuque. Um oráculo duro, uma palavra dura, pesada, né? Enérgica. Deus vai fazer algo forte no meio de Judá, algo duro, algo vigoroso. Eu aprendo nesse texto, meus irmãos, que momentos de crise são ocasiões que Deus pode usar para se comunicar com o seu povo, e ao fazê-lo, ele pode escolher vários meios para isso. Deus falou com Abacuque, por exemplo, através de uma visão. A gente percebe isso já no capítulo 1, versículo 1. Mas este não era o único meio por meio do qual ele se comunicava naquela época. Deus se comunicou com o seu povo através de várias formas. Através da natureza, aquilo que nós chamamos em teologia sistemática de revelação geral, através da palavra escrita, a chamada revelação especial, através da palavra verbalizada, através de sonhos, através de teofanias. Veremos isso no capítulo 3 de Abacuque. Teofanias são manifestações divinas, através dos enigmáticos Urim e Tumim, aquelas pedras que ficavam no peitoral do sumo sacerdote, e também através de visões, entre outros tantos meios distintos. O autor da Epístola aos Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, ao discorrer sobre a comunicação multiforme do Senhor, ele diz o seguinte, que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, isto é, por Jesus. Jesus, portanto, meus irmãos, é o clímax, é o ápice, é o ponto alto dessa revelação ou dessa comunicação multiforme de Deus ao longo da história. Entretanto, isso não significa que Deus não fale mais conosco hoje através de outros meios. Deus é soberano para se comunicar conosco hoje do jeito que quiser e, portanto, não podemos reduzir a voz de Deus a apenas uma única forma, uma única maneira de expressão. É evidente, contudo, que essa comunicação multiforme de Deus jamais deve estar ou entrar, né, em contradição com a sua gloriosa palavra. Deus pode usar sonhos ainda hoje para falar conosco? Eu diria que não só pode, como usa. Visões, usa. Profecias, como assim mencionadas em contextos pentecostais e carismáticos, sim, ele não só pode, como ele usa soberanamente isso. Mas estes meios, entendamos, não podem jamais estar em contradição com a sua gloriosa, inerrante, infalível palavra. Esta informação é importante. Hoje, o meio por excelência, como acabamos de dizer, através do qual Deus fala conosco, é a sua gloriosa palavra. Mas este não é o único meio. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, tomemos cuidado para não reduzir a voz de Deus a apenas uma única forma de expressão. Em suma, não se esqueça de que momentos de crise, momentos de crise são ocasiões que Deus pode usar para falar conosco, e Ele graciosa e soberanamente tem feito isso, porque Ele é um Deus maravilhoso, soberano e todo-poderoso. Amém? Isso nos leva a um segundo ensinamento.
Eu também aprendo nesse texto que momentos de crise, em segundo lugar, momentos de crise, são situações em que talvez tenhamos que lidar com o problema das orações não respondidas. Momentos de crise são situações em que talvez tenhamos que lidar com o problema das orações não respondidas. Abacuque era um profeta de Deus, amém? E você acha que todas as vezes que ele orou, Deus respondeu todas as orações dele? Vamos ver a resposta, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Até quando Yahweh ou Yahvé, em outras traduções vai trazer o Senhor, o tetragrama. Até quando, Senhor, clamarei por socorro e não ouvirás? Gritarei a ti, violência, e não salvarás? Olha só, essa expressão até quando, em hebraico, ad aná, até quando, existe uma expressão paralela, ad matai, mas enfim, não vem ao caso, ela é empregada 13 vezes no Antigo Testamento e acaba expressando, no presente caso, a perplexidade do profeta Abacuque diante da inércia divina, uma vez que Deus não atendera às suas orações. Olha só, o profeta ora, e Deus não responde e não responde. Não era um judeu qualquer, entre aspas, não era o sumo sacerdote, era a oração do profeta dele. E Deus simplesmente não responde. Essa frase até quando, meus irmãos, significa que o profeta Abacuque já havia orado a Deus várias vezes acerca da situação de Judá e que até aquele presente momento Deus ainda não atendera a sua oração. Eu creio que nós devemos dar uma atenção especial a esse tema das orações não respondidas de Abacuque, porque esse tema ele é de particular interesse para nós cristãos. Porque, afinal de contas, quem de nós nunca teve orações que ficaram sem respostas? Alguém aqui já teve orações sem serem respondidas? Eu creio que algumas, talvez várias. Mas por que as nossas orações às vezes não são respondidas? A Bíblia apresenta várias razões pelas quais uma oração não é respondida por Deus. E eu gostaria de discorrer sobre alguns desses principais motivos agora, não todos, alguns dos principais. Talvez o meu e o seu caso possa se enquadrar numa ou noutra situação, mas não necessariamente se enquadrará nisso. Existem várias outras vertentes neste sentido. Em primeiro lugar, às vezes, a nossa oração não é respondida porque estamos vivendo uma vida de pecado. Às vezes, a nossa oração não é respondida porque estamos vivendo uma vida de pecado. O Salmo 66, no versículo 18, diz o seguinte, o salmista diz, se eu visse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, ele diz, se eu atentasse, se eu considerasse o pecado, a iniquidade, o mal no meu coração, se houvesse isso profundamente enraizado no meu coração, Deus não me ouviria. Uma pessoa, meus irmãos, que vive imersa em seus pecados, que não os confessa, que não se arrepende dos mesmos e que não busca ter uma vida mudada, mesmo, claro, com a graça e a força de Deus, ela não deve se surpreender se Deus não atender às suas orações. O salmista diz, se eu visse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Em segundo lugar, às vezes a nossa oração não é respondida porque somos maus cônjuges. Somos maus maridos ou más esposas. Você que é casado, preste muita atenção agora no que eu vou te dizer, na verdade, no que Deus vai nos dizer por meio do texto bíblico. 1 Pedro, no capítulo 3, e versículo 7, declara, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, isto é, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Por que eu devo fazer isso, Pedro? Vem a resposta. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Meu irmão,
se na igreja você enche a sua esposa de elogios, mas em casa você a enche de adjetivos impronunciáveis, então não espere que Deus ouça as suas orações. Paulo disse, em outro contexto, Efésios no capítulo 5, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por outro lado, esse mesmo Paulo, nesse mesmo capítulo, versículos antes, diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ora, maridos e esposas, se vocês não cumprem as ordens bíblicas acerca do casamento, ou se nós não cumprimos, porque sou casado também, e eu me incluo nisso, como eu posso esperar que Deus ouça a minha oração? Terceira razão, às vezes a nossa oração não é respondida porque ela é feita com motivações erradas. Nós oramos, mas a nossa motivação não é a glória de Deus. Não é o avanço do reino de Deus. É o nosso egoísmo. É o nosso prazer. Quem diz isso não sou eu, é Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 3 afirma, pedis e não recebeis. Por que, Tiago? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A palavra deleites aqui vem do grego redonê, de onde vem hedonismo, que significa prazer, paixão, luxúria. É um termo aqui, meus irmãos, que aponta para os desejos carnais e também para os desejos sexuais desenfreados. Muitas vezes, as nossas orações são egoístas, são vaidosas, são antropocêntricas, são hedonistas, são narcisistas e são individualistas. E essa é uma das razões pelas quais as nossas preces, muitas vezes, ou por vezes, ou às vezes, não são atendidas. Porque pensamos em nós. Não pensamos na glória de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que agrada a Deus. Pensamos apenas no nosso umbigo. O que acontece? Deus não ouve as nossas orações. Graças a Deus porque Ele não as ouve. Em quarto lugar, esse ponto foi mencionado aqui em algum momento no louvor, inclusive pela Noeli. Às vezes a nossa oração não é respondida porque não cremos. Oramos, buscamos a Deus, mas o buscamos com incredulidade. Eu vou buscar a Deus, mas não creio que Ele me ouvirá. Não acho que Ele vai me atender. Como se disséssemos, Ele não tem poder para isso. O que obviamente é uma blasfêmia. Veja o que diz Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Pensamento semelhante a este pode ser encontrado em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 a 7, onde Tiago afirma o seguinte, e se algum de vós, qualquer um, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E Tiago conclui, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? É incrédulo. Eu peço para Deus, mas acho que Ele não vai me dar não. Então por que pede? Né? Isso significa, meus irmãos, que muitas de nossas orações não são atendidas porque somos incrédulos quanto ao fato de que Deus possa efetivamente atendê-las. Em quinto e último lugar nesse ponto, às vezes a nossa oração não é respondida por falta de perseverança, porque nos falta persistência. Em Lucas 18:1, vemos que Jesus contou-lhes, isto é, contou aos seus discípulos, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nunca. Desse modo, a nossa falta de perseverança na oração pode ser o motivo pelo qual as nossas súplicas não sejam atendidas. Nós oramos uma ou duas vezes acerca de um determinado assunto, acerca de um determinado propósito, mas como Deus não nos ouve, nessas duas vezes em que oramos, nós então desistimos de orar, nós desanimamos de orar e, portanto, Deus não nos ouve. Bem, mas depois de ouvir todas estas informações,
talvez você ainda se pergunte, mas por que Deus não atendeu a oração de Abacuque? Essa pergunta nos leva a uma última resposta possível, não a todas, mas a mais uma sexta resposta possível. Existem outras possíveis, mas às vezes, meus irmãos, a nossa oração não é respondida simplesmente por razões desconhecidas. Não sei por quê. Não sei. Esse me parece ser o caso de Abacuque, afinal, o texto bíblico não dá nenhuma razão específica para Deus não ter atendido as orações, reiteradas, persistentes e contínuas de Abacuque, porque ele não parou de orar. Ele disse: Senhor, até quando? Eu não paro de orar, eu persisto em orar, mas o Senhor não me ouve. O caso de Abacuque não era falta de perseverança, há alguma outra coisa que nós não sabemos, Deus soberanamente, por motivos que não nos competem, não quis atendê-lo. Então, meus irmãos, a verdade é que Deus é soberano. E, portanto, Ele sabe quando atender. E se deve ou não atender às nossas petições, por mais legítimas que sejam. A oração de Abacuque era legítima. Senhor, até quando eu vou clamar por causa dessa violência, injustiça, esse déspota, esse tirano desse rei Joaquim? Ele pinta e borda em Judá, ele é violento, ele é cruel, mas o Senhor não interfere na história. Até quando eu vou clamar, vou gastar saliva, e parece que o Senhor continuará a assistir indiferente de braços cruzados à minha dor. Até quando, Senhor? Olha só, até quando? Olha que coisa, em termos fortes aqui usados. Meus irmãos, por algum motivo que nós desconhecemos, Deus simplesmente não atendeu a oração de Abacuque, em várias ocasiões em que ele orou. Mas Abacuque continuou a orar, ele persistiu em orar. E num determinado momento, Deus então graciosamente o ouviu. Por isso, eu quero te incentivar a continuar a orar, meu irmão, porque Deus também pode atendê-lo de forma graciosa e misericordiosa, como ele agiu com Abacuque. Mas não se esqueça de que momentos de crise são situações em que talvez tenhamos que lidar com o problema das orações não respondidas. Isso nos leva a um terceiro ponto, terceiro e penúltimo. Eu disse que seriam 4 pontos, estamos no terceiro. Eu aprendo, em terceiro lugar, que momentos de crise são acompanhados muitas vezes de questionamentos sinceros. Momentos de crise são muitas vezes acompanhados de dúvidas, perguntas, interrogações sinceras. Versículo 3, Abacuque 1:3. Por que me fazes ver a injustiça e contemplas a opressão? Olha que palavra forte. Destruição e violência estão diante de mim, e há conflito, e a disputa se levanta. Abacuque diz: Senhor, eu estou no olho do furacão, está dando tudo errado, esse Joaquim continua com seus mandos e desmandos, as pessoas estão numa corrupção terrível, a violência, a injustiça, e até quando o Senhor me faz ver isso? E o Senhor não faz nada para resolver o problema. Ousado esse Abacuque, Ousado ele. Corajoso ele, destemido ele. Em Abacuque 1:3, meus irmãos, a pergunta do profeta Abacuque é bastante interessante. Quando ele pergunta para Deus: por que me fazes ver a injustiça e contemplas a opressão? Ele está querendo dizer o seguinte: Deus, o Senhor está me fazendo ver a injustiça à medida em que o Senhor não ouve a minha oração. E, portanto, o Senhor não intervém em Judá com o propósito de dar um fim à trágica situação vigente. O Senhor, ao não agir aqui nessa história, nessa situação toda, o Senhor está me forçando a contemplar o mal. O Senhor tem que fazer algo. Então, em outros termos, Abacuque está dizendo: eu estou sendo obrigado a ver a injustiça porque o Senhor permanece de braços cruzados e não faz nada. Abacuque, meus irmãos, foi um profeta que ousou expor diante de Deus as suas perguntas
dúvidas e questionamentos. Não de forma ímpia, não de forma arrogante, de forma piedosa e temente a Deus. Ele não encosta Deus contra a parede e diz, ó Deus, quem manda aqui sou eu, o profeta Abacuque. Mas é uma forma reverente, mas ao mesmo tempo inquietante. Ele tem dúvidas, ele tem perguntas no seu coração e ele simplesmente as externa diante de Deus. Abacuque foi um profeta que não teve medo de dirigir as suas perguntas a Deus. Aliás, isso me faz lembrar de outro indivíduo, outro profeta, chamado também profeta, João Batista, já no contexto neotestamentário. O mesmo João Batista que no início do seu ministério, ele aponta para Jesus, cheio de convicção, e diz 2 vezes, eis o Cordeiro de Deus, em João capítulo 1, versículos 29 e 36, 2 vezes. Esse mesmo João Batista, quando está passando por um momento de crise pessoal, quando está preso, ele envia os seus discípulos para fazerem a seguinte pergunta para esse mesmo Jesus que ele chamou de Cordeiro. E a pergunta é, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Como assim, João? Você disse tempos atrás que ele era o Cordeiro de Deus, agora você está perguntando se ele é ele mesmo ou deveria esperar outro. Mas ele estava preso, e momentos de crise fazem muitas vezes com que questionemos a Deus acerca de várias coisas na nossa vida. Às vezes, meus irmãos, mesmo pessoas piedosas e tementes a Deus como Abacuque e como João Batista, não são ímpios, são homens de Deus, mesmo pessoas piedosas, podem fazer uma série de perguntas e questionamentos acerca daquilo que acontece em suas vidas e levar tais questionamentos a Deus. Eu acho essas situações bíblicas que eu citei, tanto de Abacuque quanto de João Batista, eu acho elas interessantes porque elas nos ensinam algumas coisas, pelo menos 2. Primeira delas, profetas, quaisquer outros nomes, vétero e neotestamentários, profetas, sacerdotes, sumos sacerdotes, pastores, evangelistas, quaisquer outros eventuais títulos ou funções, profetas antes de serem profetas são homens. Antes de serem homens de Deus são homens. E é da natureza humana inquirir e querer saber a razão e o porquê de muitas coisas, especialmente em situações críticas pelas quais nós experimentamos ou pelas quais passamos em nossa vida. E segunda lição, quando nos convertemos, Deus não pede que abdiquemos da nossa razão diante das situações difíceis da vida. Quando nós nos convertemos, Deus não diz, olha, tira o seu cérebro para entrar para a igreja. Embora alguns, infelizmente, parece que deixam o cérebro para fora. Mas quando você vem a participar de um culto do templo da adoração, é o nosso culto racional. Deus nunca pede para você, deixe de usar o seu intelecto ou o seu cérebro. Nunca, nunca. Eu já ouvi vários irmãos dizerem coisas como, não devemos questionar a Deus. Ou ainda, questionar a Deus não é atitude de cristão, é atitude de ímpio, de incrédulo. Bem, com todo respeito a esses irmãos, eu creio que eles nunca devem ter lido a Bíblia, pelo menos nunca devem tê-la lido direito. Porque se a tivessem lido, veriam que as Escrituras estão repletas de exemplos de homens piedosos e tementes a Deus que, não obstante a sua fé em Deus, em momentos de crise, ousam perguntar a Deus, até quando, Senhor? Nosso irmão Marcelo pregou sobre isso no domingo passado. Os salmos estão repletos dessas perguntas. Até quando, Senhor? Ou por que, Senhor? É o caso de Abacuque. É até quando e o porquê. Até quando eu vou clamar, orar, gastar saliva, o Senhor não ouve? E por que o Senhor permitiu que a sociedade de Judá chegasse num estágio tão deplorável do seu pecado? E eu vejo o Senhor assistindo de camarote, o Senhor não faz nada. Eu não aguento isso mais, Senhor. E a palavra hebraica que ele usa ali, no contexto, muito possivelmente envolve um grito, um clamor por desespero. Abacuque está dizendo, Senhor, para mim já deu, eu não aguento mais, eu preciso da sua intervenção para já na minha vida e na vida do meu povo de Judá. É um homem que está em desespero.
pessoas que estão em desespero e em momentos de crise, uma das coisas que elas mais fazem é fazer perguntas. Não é isso? Por isso que eu não vejo nenhum problema em observar um pai, diante da trágica perda de um filho, perguntar para Deus: por que o Senhor permitiu que aquela bala perdida atingisse o meu filho? Por isso que eu não vejo nenhum problema, por exemplo, num caso inverso, de um filho, diante da perda de um pai, questionar a Deus e dizer: Senhor, mas por que o Senhor permitiu que aquele câncer tirasse a vida do meu pai? São perguntas legítimas. Legítimas. E eu estou tratando aqui, é evidente, de perguntas feitas a Deus, direcionadas a Deus, não no sentido, mais uma vez, de colocá-lo contra a parede, jamais. Deus, não pode ser colocado contra a parede, ele é Deus soberano. Mas são perguntas legítimas, piedosas, feitas por pessoas tementes a Deus, mas que estão passando por momentos de crise na sua vida. Portanto, meus irmãos, momentos de crise, eles são acompanhados muitas vezes por questionamentos sinceros, mesmo da parte de pessoas piedosas e tementes a Deus. Pessoas piedosas e tementes a Deus também fazem perguntas, também têm dúvidas, também dizem: Senhor, por quê e até quando? Eu estou esperando, mas até agora o Senhor não fez nada. Por favor, Senhor, faça algo na minha vida, na vida do meu povo, no meu casamento, na minha família. Eu não aguento mais, Senhor, até quando? Em quarto e último lugar, estamos caminhando para o final. Momentos de crise podem ser desencadeados por governantes ímpios. Muito importante isso. Momentos de crise podem ser desencadeados por governos ímpios. Abacuque 1,4. Leia de novo comigo. Abacuque diz: por isso a lei se enfraquece e nunca sai a decisão de julgamento. Por quê? Porque o ímpio cerca o justo. Por isso a justiça sai distorcida. Está dando tudo errado, Senhor. O Senhor não intervém, o Senhor não pune os ímpios, o Senhor não está fazendo nada. Sabe o que acontece? A lei é enfraquecida. Um dos grandes debates que existem hoje quanto ao livro de Abacuque, ele diz respeito à identidade do ímpio e do justo nesse versículo de Abacuque 1,4. É um dos maiores debates, existem muitos artigos acadêmicos, textos, livros escritos sobre isso. Quem é o ímpio e o justo de Abacuque 1,4? E dentre outras coisas também, Afinal, quando Abacuque 1,4 diz que o ímpio cerca o justo, quem é este ímpio? E quem é este justo? Em geral, os estudiosos tendem a interpretar o ímpio de Abacuque 1,4, eu sou propenso a crer dessa forma também, como sendo o perverso rei Jeoaquim e os perversos judeus da sua época. Enquanto que o justo, ele é compreendido como uma referência à população judaíta honesta e temente a Deus, e ao mesmo tempo contrária ao governo do rei ímpio Jeoaquim. Esse me parece ser o contexto do livro Abacuque nesse momento. Cabe lembrar aqui que o rei Jeoaquim, ele reinou em Judá durante 11 anos, de 609 a 598 a.C. E ao que tudo indica, como eu disse no início da minha fala, em seu lamento de Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4, o profeta Abacuque está se referindo a esse momento histórico e a esse rei ímpio, Jeoaquim, rei de Judá. Devemos nos lembrar também, meus irmãos, que o rei Jeoaquim, ele encaixa-se muito bem nesse contexto, porque a Bíblia o descreve como um rei muito perverso. A Bíblia diz que o rei Jeoaquim, eu quero reiterar alguns pontos, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está em 2 Reis 23, 37. Depois, derramou sangue inocente, 2 Reis 24, 4. Praticou abominações, 2 Crônicas 36, 8. E foi responsável por vários outros atos pecaminosos, de acordo com Jeremias 22, versículos 13 a 19, entre os quais destacamos a injustiça, Jeremias 22, 13, o ganho ilícito, a extorsão e a opressão, também Jeremias 22,
17. Portanto, todos estes pecados correspondem com o pano de fundo violento, injusto e opressivo da sociedade judaica da época de Abacuque, os quais, muito possivelmente, motivaram a lamentação do profeta em Abacuque, no capítulo 1, e versículos 2 a 4. Sendo assim, quando Abacuque diz, Senhor, o ímpio está cercando o justo e eu não estou vendo o Senhor fazer nada, ele está reclamando do governo ímpio, tirânico e injusto do cruel rei Joaquim. E aqui o lamento de Abacuque me recorda o texto de Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, que diz, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Esse é exatamente o caso de Abacuque. Ele está suspirando, ele está lamentando diante de Deus o fato de a Judá da sua época estar sendo governada por um governante perverso, o rei ímpio judaíta Joaquim. Irmãos, eu penso aqui, caminhando para o final, que uma breve palavra deva ser dada nesse momento sobre esse assunto. É verdade que no caso de Abacuque, foi o rei do Egito, Faraó Neco II, quem coroou a Eliaquim, mudando-lhe o nome para Joaquim, e o colocou como rei vassalo do Egito no trono de Judá, na época em que o Egito dominava então a Palestina. É verdade também que o Faraó Neco II só coroou a Joaquim como rei porque Deus o permitiu, sem dúvida. Mas eu entendo que diante dessa triste situação experimentada por Abacuque e pelos judeus, claro, da sua época, pelo menos 3 breves considerações devem ser feitas, muito importantes a todos nós. Primeira consideração: sempre que entramos na época das eleições aqui no Brasil, nós votamos em candidatos à presidência, ao governo, à prefeitura, ao Senado e etc. Então, quando for votar, busque escolher candidatos que tenham propostas mais justas, né, que não contrariem os valores do reino de Deus e que beneficiem a população como um todo, a população em geral. Não adianta nada nós orarmos a Deus por aqueles que governarão o nosso município, o nosso estado e a nossa nação, e ao mesmo tempo escolhermos péssimos representantes para a administração do bem público. Primeira consideração. Segunda consideração: tendo votado corretamente, conscientemente, o primeiro ponto, conforme os valores que mencionamos previamente, nunca se esqueça de orar pelos nossos governantes. Paulo, nunca é demais lembrar que em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13, ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, Paulo? Ele diz, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então talvez não tenhamos uma vida tranquila e mansa, porque oramos muito pouco ou não oramos pelas autoridades constituídas. Em terceiro e último lugar, independentemente de quem sejam os nossos governantes, aprendamos, meus irmãos, a depositar a nossa confiança sempre no governo supremo, soberano e providencial de Deus, e não no governo falível e pecaminoso dos homens. Acima de tudo, não se esqueça de que, como Daniel diz em Daniel 4:32, o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá, ou os concede, ou os permite a quem ele quer. Essa primeira sessão de Abacuque, ela termina com Abacuque 1:4, como nós vimos, e ela se encerra com um lamento do profeta repleto de indignação acerca do enfraquecimento da lei. Estamos terminando. Abacuque diz, no capítulo 1 e versículo 4, por isso a lei se enfraquece. A palavra lei, usada neste versículo, parece
integrar elementos tanto forenses e civis, como religiosos num único e mesmo pacote. Em outras palavras, a não intervenção de Deus na situação caótica de Judá fez com que a vida social, moral e espiritual do povo entrasse em colapso. E eu pergunto para vocês, e agora? O que o futuro reserva para Abacuque e para Judá? Deus finalmente ouvirá o clamor insistente do seu profeta ou não? Bem, isso aí é o que nós buscaremos ver no próximo sermão. Quando então nós vamos descobrir a resposta surpreendente que Deus deu ao seu profeta. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos algumas informações introdutórias sobre o livro de Abacuque e também aprendemos 4 lições principais a respeito dos momentos de crise. Nós vimos que, em primeiro lugar, momentos de crise são ocasiões que Deus pode usar para falar conosco. Segundo, momentos de crise são situações em que talvez tenhamos que lidar com o problema das orações não respondidas. Terceiro, momentos de crise são acompanhados muitas vezes por questionamentos sinceros, questionamentos verdadeiros. E quarto e último, momentos de crise podem ser desencadeados por governantes ímpios. Que Deus nos ajude a confiarmos em Deus e não nos governos humanos. A nossa vida, a minha vida e a sua vida estão nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, por favor. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, ao nosso intelecto na noite de hoje. Obrigado por vidas como esta do profeta Abacuque, com todos os seus questionamentos, com toda a sua indignação, com o desejo de que a justiça fosse feita na Judá do 7º século. Ele orou ao Senhor, ele buscou a sua face várias vezes, mas apesar de o Senhor não ter respondido a essas sucessivas orações, ele persistiu orando, e então num determinado momento, como nós ainda veremos, o Senhor graciosamente e soberanamente respondeu às suas preces. Abençoe a nossa vida, Senhor. Ajude-nos a entendermos que em momentos de crise o Senhor pode falar conosco, a compreendermos que momentos de crise também podem ser acompanhados por situações em que as nossas preces, por várias possíveis razões, eventualmente não sejam atendidas. Ajude-nos a compreender que momentos de crise, eles podem ser acompanhados também por situações onde tenhamos uma série de perguntas e questionamentos em nossos pensamentos. Por fim, ajude-nos a entender que momentos de crise podem ser resultantes, podem ser desencadeados por governantes ímpios. E por isso, ajude-nos a eleger, a votar, Senhor, nos representantes do povo de forma prudente, de forma correta. Ajude-nos, ó Senhor, a votar em pessoas que, por mais que não sejam perfeitas, claro, todos nós somos miseráveis pecadores diante da sua presença, mas pessoas que busquem trazer leis ou implementar leis mais condizentes ou que mais se aproximem de valores justos, de valores bíblicos, de valores, por que não dizer, do seu reino. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado por falar conosco nesta noite por meio desse importante e muitas vezes desconhecido profeta do 7º século antes de Cristo, que foi Abacuque. Ajude-nos, ó Senhor, a ter a mesma fé que ele teve, como nós ainda observaremos e descobriremos ao longo das demais mensagens. E em todo esse contexto, esteja conosco. Fale ao nosso coração.
Sabemos que o Senhor é um Deus justo, soberano, todo-poderoso. E a nossa vida, como a vida de Abacuque, a vida do Brasil, como a vida da Judá do 7º século, estão todas elas nas tuas soberanas, poderosas e graciosas mãos. Cuide de nós, Senhor. Continue a agir em nossas vidas. Instrua-nos nos teus caminhos, especialmente por meio da sua gloriosa, santa, inerrante, infalível, poderosa palavra. Te louvamos por todas as coisas e te pedimos tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.